Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. A gente vai na revisão do Super Enem, do IFCE. A gente vai agora falar sobre o módulo 2. O módulo 2 a gente trata sobre geometria plana, tá certo? Todo aquele iniciozinho de geometria plana que a gente viu, que vocês viram lá no ensino fundamental. Nessa primeira aula, falaremos sobre triângulos, beleza? Professor Glauber Dantas Moraes, lembra o Gzinho no cavanhaque, que é o meu sinal para a comunidade surda. Sou professor do campus avançado de Jaguaruana. Vamos começar. Triângulo. O que é um triângulo? Um triângulo, definição, dados 3 pontos A, B e C, não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC, chama-se triângulo ABC. A gente indica esse triângulo ABC ou por triângulo ABC normal, ou então nós desenhamos um triângulozinho pequeno e colocamos o A, o B e o C, que são os pontos que formam o triângulo, tá certo? Aqui temos o desenho de um triângulo. Note que esse triângulo eu estendi os lados, que é para poder a gente trabalhar com a região interna e a região externa do triângulo, tá certo? A, B e C a gente vai definir como sendo os vértices. AB, AC e BC são os lados, esses segmentos são os lados, e se é um segmento eu posso medir. Então a gente já vai começar a trabalhar com as medidas dos triângulos, tá certo? E o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Isso aí são os ângulos que possuem o vértice no ponto A, no ponto B e no ponto C. Posso ler também BAC, ABC e ACB. Esses ângulos, repare que eles estão na região interna do triângulo. É por isso que a gente chama de ângulos internos. E o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo delta, eles estão na região externa e eles são os ângulos externos. Note que para a gente determinar esses ângulos externos, nós prolongamos os lados para poder fechar um dos lados do ângulo, tá certo? E o outro lado é justamente um dos lados do triângulo. Vamos lá. Classificação. Classificar, separar em classes. Eu vou pegar um triângulo e vou dizer, não, esse triângulo ele tem uma característica especial. Quais são as características que nós dividimos um triângulo? Eu posso dividir um triângulo quanto à medida dos lados, no caso, se eu tenho lados iguais ou não. Um triângulo que tem os 3 lados iguais, os 3 lados congruentes, que tem a mesma medida, nós chamamos eles de triângulo equilátero. Já o triângulo que tem 2 lados congruentes é chamado de triângulo isósceles. Olha só que interessante. Se um triângulo tem 2 lados congruentes, logicamente ele tem os 3. Então, todo triângulo equilátero ele pode ser classificado como um triângulo isósceles também. E, por fim, nós temos o triângulo escaleno. Quando é que um triângulo é escaleno? É quando todos os lados dele são medidas diferentes. Quaisquer 2 lados não são congruentes. Tá certo? Podemos classificar o triângulo também em relação aos ângulos internos. Acutângulo é aquele que possui todos os ângulos internos agudos. Professor, o que é um ângulo agudo? É aquele que a medida é menor do que 90 graus. Nós temos o triângulo retângulo, que possui um dos ângulos internos reto, e, por fim, o triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um dos ângulos internos obtusos. Olha só como é que é difícil de corresponder. Se eu tenho todos os triângulos agudos, acutângulo, reto, retângulo, obtuso, obtusângulo. Ou seja, a classificação do triângulo tem a ver com o nome daqueles ângulos internos, tá certo? Glaube, um triângulo pode ter 2 ângulos retos? Não. Ou um é reto e os outros 2 são agudos. É por isso que a gente só diz um deles reto, tá certo? Vamos prosseguir. Quais são as principais propriedades dos triângulos? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E isso aqui já me garante que um triângulo não pode ter 2 ângulos internos retos, porque eu preciso ter um terceiro ângulo também. Beleza? E se eu tiver 2 retos, eu vou ter 90 mais 90, 180. Então, já fechou daí. Por isso que, e essa partezinha aqui da soma dos ângulos internos ser 180 graus, isso aqui é muito importante para você, tá certo? A medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Como assim, Glauber? Na figura eu mostro para vocês. E em todo triângulo,
o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Consequência disso, o menor lado está oposto ao menor ângulo. Tá certo? Nesse triângulo aí que nós destacamos, que foi do slide anterior, nós temos que a medida de A mais a medida de B mais a medida de C é 180. Alfa é a medida de B mais C. Repare que eu estou pegando os ângulos internos que não estão juntos de alfa. A adjacente é que está junto. Quais são os que não estão juntos? B e C. Beta, A mais C, e delta, A mais B. E com isso, a gente termina essa primeira introdução de triângulo. Falta aquilo que mais cai no Enem, que é a parte de área. Área de um triângulo, minha gente. Eu conheço umas 5 fórmulas diferentes de área de triângulo. Vou apresentar para vocês as principais. A primeira é aquela área de um triângulo que tem base B e altura H. Lembra, a altura do triângulo forma um ângulo de 90 graus com a base. A área dele é base vezes altura sobre 2. Tá certo? Tem também uma fórmula que é chamada fórmula de Herão ou Heron. A fórmula diz o seguinte: essa fórmula eu calculo se eu tiver todos os lados do triângulo. Então, o que é que eu faço? Eu calculo o semiperímetro dele. Nota ali que eu vou ter P igual a A mais B mais C dividido por 2. Isso é o semiperímetro. Tá certo? E a área do triângulo vai ser quem? Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. Tá certo? Essa fórmula você usa quando você tem as medidas dos 3 lados. Dá um trabalhozinho, mas é só conta. Tá certo? E a primeira fórmula você usa quando você tem a base e a altura. Se você não tiver altura, em um determinado momento da questão, você vai conseguir achar a altura do triângulo. E vamos começar agora uma parte desse assunto que eu acho importante, que é o Teorema de Tales. Olha, se um teorema foi batizado por o nome de alguém, é porque ele é muito importante. A gente vai ver aqui nessa parte de geometria plana 2 teoremas. O primeiro, o Teorema de Tales, e o segundo, Teorema de Pitágoras. Tá certo? O que é que diz o Teorema de Tales? Se 2 retas são transversais a um feixe de retas paralelas, ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho um feixe de retas paralelas e tenho 2 retas cortando todas elas. Tá certo? Então, a razão entre as medidas dos 2 segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Olha, razão, lembra lá do módulo 1? Como é que a gente resolve razão? A gente vai fazer razão bonitinho e em determinado momento fazemos uma proporção, tá certo? Na figura, perceba que eu tenho aí um feixe de retas paralelas e a reta T e a reta V são 2 retas transversais. Olha só, o segmento AB sobre o segmento BC é igual ao segmento DE sobre o segmento EF. Note que quando você vai pegar um segmento, você tem que estar em uma das retas. Os segmentos que eu pego na reta T, de um lado da igualdade, e o segmento da reta V fica do outro lado da igualdade. As 3 opções que nós temos aí, AB sobre AC, DE sobre DF, todas elas estão trabalhando de um lado da igualdade, um segmento de uma reta transversal, e do outro lado da igualdade, a outra reta transversal. Isso aí você vai perceber bem direitinho no nosso material de apoio em PDF. Certo? E o que é que isso é importante para mim, Glauber? Na parte de semelhança de triângulos, a gente só consegue fazer semelhança de triângulos por causa do Teorema de Tales. E o que são 2 triângulos semelhantes? 2 triângulos são ditos semelhantes se e somente se possuem os 3 ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Calma, deixa eu explicar. Tá vendo aí? Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEF. Note que eu coloquei colorido os ângulos, que é para você perceber. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo F. Tá certo? E a outra característica que eu tenho é a seguinte, ó. Entre A e B não está C, entre D e E não está F, então C sobre F é igual a A sobre D, que é igual a B sobre E. Isso aí me dá uma proporção. Pessoal, se você entender bem direitinho a parte de semelhança de triângulos, a trigonometria ela é toda baseada em semelhança de triângulos. Seno, cosseno, tangente, tudo é baseado em semelhança de triângulos. Tá certo? Quando a gente chegar lá, você vai ver bem direitinho o que é que eu estou querendo dizer.
Casos de semelhança de triângulos. O que é isso? Olha só, povo. Se eu quero determinar que esses dois triângulos são semelhantes, eu tenho que verificar 3 ângulos congruentes e lados proporcionais, ou seja, eu tenho 6 características para verificar. Quando eu separo em casos de semelhança de triângulos, eu diminuo a quantidade de elementos que eu preciso verificar. Como assim, Glauber? Por exemplo, se um triângulo tiver 2 pares de ângulos congruentes, ordenadamente congruentes, eles são semelhantes. Ó. Nota aí nessa figura, o ângulo A é congruente ao ângulo P e o ângulo B é congruente ao ângulo Q. Resumo da ópera, ABC é congruente a PQR. Pessoal, só uma característica aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa parte aí. Por exemplo, se eu disser que o triângulo ACB é semelhante ao triângulo PRQ, eu aconselho você a já colocar a semelhança nos vértices, para dizer a correspondência dos ângulos congruentes. E o que quer dizer dois triângulos serem semelhantes? Eles possuem as mesmas propriedades, só que um é uma redução ou uma ampliação da outra, podendo ser igual. Tá certo? O segundo caso, lado, ângulo, lado. E a ordem aí ela é importante. Como assim lado, ângulo, lado? Olha, se eu tenho 2 lados de um triângulo e o ângulo entre eles, 2 lados proporcionais, tá vendo aí, ó? AB e PQ estão na mesma cor, BC e QR estão na mesma cor, tá vendo? 2 lados, se eu tiver AB sobre PQ igual a BC sobre QR, e o ângulo formado entre eles for congruente, esses 2 triângulos são semelhantes. O terceiro caso é o caso lado, 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 que me diz o seguinte: se 2 triângulos possuem os 3 lados proporcionais, esses 2 triângulos são semelhantes. Olha que interessante. Esse meu caso lado, 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 ele já me garante que todo triângulo equilátero ele é semelhante a outro triângulo equilátero. Por quê? Sempre vai ser proporcional aos lados. Tá certo? Compreenderam aí? E, de novo, montou a proporção, usa a propriedade fundamental, produto dos meus pelos extremos, e você consegue determinar os outros lados desses triângulos, tá certo? E geralmente é assim que vem numa questão. E vamos falar agora sobre triângulos retângulos. Essa é uma das partes assim que o pessoal tem mais dificuldade. Primeiro, vamos identificar quem é quem. Aí está um triângulo retângulo. Qual é a característica? O que é preciso para que um triângulo seja retângulo? Obrigatoriamente, ele tem que ter um ângulo reto. Nota aí que eu coloquei o ângulo reto no vértice A. Beleza? Eu tenho a altura H, que é esse segmento que começa em A e termina em H. E, olha, o ponto H, ele separa o lado oposto ao ângulo reto em 2 pedaços pequenos. O primeiro eu chamei de M e o segundo eu chamei de N, de navio. Vamos ver qual é o nome que cada letrinha dessa recebe? A, B e C a gente já sabe que são os vértices. A minúsculo, que é aquele lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. B e C são chamados de catetos, tá certo? H é a altura relativa à hipotenusa. M, que é aquele pedacinho pequenozinho que tem, ele é a projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal? É como se eu tivesse uma luz. Acima do triângulo, M seria a sombra do cateto C. Projeção ortogonal. A projeção é uma sombra. Da mesma forma, N é a projeção ortogonal do cateto maior. Cateto menor, M, C, cateto maior, B. Projeção menor, M, projeção maior, N. Beleza? Com isso, a gente pode destacar para vocês 3 relações métricas. A primeira relação, ela é chamada de relação de Euclides. Ela diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, a medida do cateto ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa e a projeção desse cateto na hipotenusa. Ou seja, naquela figura que eu tenho antes... Nessa figura que eu tenho antes, repare,
o M é a projeção do C. Então, C ao quadrado é M vezes A. O N é a projeção do B. Então, B ao quadrado é N vezes A. Tá certo? E a altura ao quadrado, a medida da altura ao quadrado é igual ao produto das projeções ortogonais. Ou seja, H ao quadrado igual a M vezes N. E o produto entre a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Desculpa aí, tá errado. É o produto dos catetos, é B vezes C, tá certo? Pronto, vamos seguir. E aqui o segundo teorema mais importante da aula de hoje, que é o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá certo? Ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Algumas características interessantes que eu tenho que chamar a atenção é que alguns triângulos retângulos possuem medidas de lado que são bastante usadas no cotidiano. Eles são chamados de triângulos pitagóricos. Geralmente são usados os valores 3, 4 e 5. 5 a hipotenusa, 3 e 4 os catetos. E seus respectivos proporcionais. O que é que isso quer dizer? Eu montei essa tabela para mostrar para você, ó. A hipotenusa 5, cateto 4 e o outro cateto é 3. Isso aí satisfaz o teorema de Pitágoras. Se eu multiplicar todo mundo por 2, vai ficar 10 hipotenusa, catetos 8 e 6. Isso aí satisfaz um teorema de Pitágoras também. Ou seja, isso aí são medidas de lados de um triângulo retângulo. Da mesma forma, se eu multiplicar por 3... 15, 12 e 9. Se eu multiplicar por 10, 50, 40, 30. Esses valores eles são muito utilizados nas questões, principalmente em questão do Enem, que são questões que você precisa resolver. Se você conseguir enxergar a proporcionalidade desse K que tem lá na última linha, você não precisa fazer a conta do teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra característica interessante. O teorema de Pitágoras ele é condição necessária e suficiente para que um triângulo seja retângulo. Ou seja, se um triângulo é retângulo, então o teorema de Pitágoras é válido para as suas medidas. Se eu tenho um triângulo que as medidas satisfazem o teorema de Pitágoras, então este triângulo ele é retângulo. É isso que quer dizer condição necessária aí, suficiente, tá certo? Vamos finalizar aqui essa primeira parte de assunto falando das razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo, gostaria de chamar a sua atenção aqui para isso. A gente já está vendo o ângulo reto aqui no vértice A. A hipotenusa, que eu estou chamando de HI, eu tenho que selecionar um ângulo. No caso aí eu estou selecionando um ângulo beta. Está vendo que ele está no vértice B? Beta. O lado AC, ele está oposto ao ângulo beta, então eu vou chamá-lo de cateto oposto. E o lado AB, ele forma um ângulo beta, então eu vou chamá-lo de cateto adjacente ao ângulo, ou seja, é junto do ângulo. É o cateto que está junto do ângulo. Então, em todo triângulo retângulo, você quando pega um triângulo retângulo, você destaca hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Se você conseguiu destacar isso, nós temos que... Sim, isso aí foi o que eu acabei de dizer, cateto oposto ao ângulo alfa, ao ângulo beta, cateto adjacente ao ângulo beta e hipotenusa do triângulo. E se a gente conseguiu destacar isso, nós temos que o seno de beta, cateto oposto por hipotenusa, cosseno de beta, cateto adjacente por hipotenusa, tangente de beta, cateto oposto por cateto adjacente. O que é que isso quer dizer, Glauber? Simples. Que, independente do tamanho do triângulo, se um dos ângulos for esse beta, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é sempre a mesma. Por exemplo, se um dos ângulos for 60 graus, for 30 graus, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é sempre 1/2. Tá certo? E essa tabela vocês conhecem muito bem, é a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Quais são esses ângulos? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Se eu quero saber quem é o seno de 30 graus, eu vou aí para a tabela, vou para a linha do seno e para a coluna do 30, aonde eles estão se encontrando é em 1/2. Então, o seno de 30 graus é 1/2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, tangente, raiz de 3 sobre 3.
45, seno é raiz de 2 sobre 2, cosseno é raiz de 2 sobre 2 e tangente é 1. E 60 graus, seno é raiz de 3 sobre 2, cosseno é 1/2 e tangente é raiz de 3. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seno de 30 graus, a tangente de 45 graus e o cosseno de 60 graus. O que é que significa um triângulo ter um ângulo interno de 30 graus? Significa que o cateto oposto a esse ângulo interno de 30 graus é a metade da hipotenusa. Por quê? Porque seno é cateto oposto por hipotenusa. Da mesma forma, se um triângulo retângulo tem um dos ângulos 60 graus, isso significa que o cateto adjacente a esse ângulo 60 graus é a metade da hipotenusa. E o fato da tangente de 45 graus ser 1 significa que a medida do cateto oposto é igual à medida do cateto adjacente quando um ângulo é 45 graus do triângulo retângulo. Beleza? Entenderam aí o que é que significa essa parte dessa tabela trigonométrica? E com isso, a gente pode falar já, destacar uma outra fórmula para triângulos. Dados B e C, as medidas de dois lados quaisquer de um triângulo, e alfa, o ângulo formado por esses lados, a área desse triângulo pode ser calculada por B vezes C, seno de alfa, dividido por 2. Essa fórmula daí, como eu falei para vocês, eu conheço várias fórmulas de triângulo, eu acabei de mostrar para vocês 3 delas. Essa é uma que você conhece, dois lados de um triângulo e o ângulo formado entre eles, tá certo? Exemplo, vamos responder uma questão do Enem? Tá aí a figura. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus, de mesma altura, note que eu tenho 5 degraus, todos os degraus têm a mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a, vamos lá, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2. Primeiro detalhe que eu gostaria de destacar nesta questão aí, note que as respostas estão todas em metro, porém, as medidas lá da escada e do corrimão estão em centímetros. Ou você faz tudo em metro, ou faz tudo em centímetro e transforma no final, tá certo? Outra. Note que eu tenho 24 degraus com um comprimento de 24 centímetros. 5 degraus com um comprimento de 24 centímetros. Então, no total, eu tenho 120 centímetros aí na base do triângulo retângulo. Quer responder uma questão dessa? Identifica o triângulo retângulo, tá certo? Note que o corrimão, quando está inclinado, eu consegui formar um triângulo retângulo lá. Beleza? A basezinha aqui embaixo é 120 e a altura é de 90 centímetros. Ou seja, eu posso usar o teorema de Pitágoras para determinar esse tamanho do corrimão que está inclinado, tá certo? X ao quadrado igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Olhe, fazendo as contas, vai ficar x ao quadrado igual a 8.100, porque 90 vezes 90 é 8.100, mais 14.400. 8.100 mais 14.400 dá 22.500, tá certo? Portanto, x é mais ou menos a raiz de 22.500. Só que a gente trabalha com medidas para a gente vai ser positivo. Portanto, o valor de x do corrimão é de 150 centímetros. Com isso, o corrimão ele tem 30 centímetros, que é o começo do corrimão, 150 centímetros, que é a parte inclinada do corrimão, mais 30 centímetros, que é a parte final do corrimão. 30 mais 30, 60, mais 150, 210. 210 centímetros é a mesma coisa que 2,1 metros. Então, a opção correta é a letra B, D. Só que, lembra que eu falei da parte dos triângulos pitagóricos? Olha só para as medidas, 90, 120. Olha, eu posso fazer a relação com 3, 4 e 5. Repare que 90 é 3 vezes 30, 120 é 4 vezes 30. Então, o outro, obrigatoriamente, é 5 vezes 30, 150. O que é que eu estou dizendo para vocês aqui?
Eu não precisava ter resolvido este teorema de Pitágoras dessa forma para poder chegar no resultado final de 150 centímetros, que é a parte do corrimão inclinado, tá certo? Aí, qualquer questão que você veja no Enem, você tenta encontrar um triângulo. Qualquer figura que você vê e você quer determinar alguma coisa, quer determinar a área de uma figura e você não se lembra qual é essa área, divide em triângulos, encontra triângulos que você consegue determinar essa área total da figura, tá certo? Triângulo é o começo de tudo. Tudo que você vê em geometria plana, você consegue relacionar com triângulo, principalmente a parte de trigonometria, beleza? Com isso, a gente encerra essa primeira aula do módulo 2. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Saúde e sucesso para todos e até a próxima.